Zé Boto confirma a negociação no Flamengo. STJD convoca Bruno Henrique para audiência e vai tomar decisão sobre suspeita de envolvimento em jogos de aposta. E zagueiro que está na pré-lista de Ancelotti crava a volta ao Flamengo. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. Acima deles, Mengão! Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vera Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão. Mas antes de começar esse vídeo, galera, eu peço a vocês com toda a humildade desse mundo para vocês se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Vocês ativando o sininho das notificações, vocês vão ter todas as informações do nosso Mengão inteiramente grátis e não paga nada. Mas não se esqueça de deixar o seu like aí para o crescimento do nosso canal. Porque aqui no canal Vera Fla não tem enrolação, nós vamos direto na informação. E eu começo falando, galera, Flamengo goleia o Botafogo da Paraíba no Maracanã por 4-2 e se classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil. Flamengo, com a classificação, garantiu uma premiação de 3.600.000 reais com a classificação para as oitavas de final aí da Copa do Brasil. Filipe Luís que usou esse jogo para dar oportunidade à garotada da base ali, né? Como João Vitor, que jogou muito bem ali como zagueiro, Matheus Gonçalves, Lohan, né, que entrou também no jogo. Lohan, uma observação, o Lohan entrou muito bem no jogo, o Lohan que teve a oportunidade voltando para o profissional. Agora, eu tive uma observação em especial nesse jogo, observei bastante o Matheus Gonçalves. Rapaz, como o Matheus Gonçalves foi mal nesse jogo, embora o Flamengo meteu uma goleada, mas eu estava observando friamente ali o Matheus Gonçalves, tudo que o Matheus Gonçalves tentava, ele errava. Ele não conseguiu acertar um drible durante o jogo. Tá muito mal o Matheus Gonçalves. Todo mundo pedindo, inclusive eu, aqui no canal Vera Fla, pedi a oportunidade da má rodagem. O Matheus Gonçalves jogou no jogo passado, foi mal. E esse jogo entrou como titular, muito mal no jogo, errando tudo. Então, não é por falta de oportunidade. Depois ninguém pode criticar aí o Filipe Luís. Um jogador também que eu gostei muito foi o Varela, que para mim foi um dos melhores em campo, né? Ele que fez gol, deu assistência pro Cebolinha fazer o gol de cabeça. O Everton Araújo também entrou muito bem no jogo, então eu gostei. O Pedro, que voltou a marcar, né? O Pedro, inclusive, que tá na lista aí, na pré-convocação do Ancelotti. Pedro será que ele voltando a marcar, realmente ele vai estar? Ancelotti que se apresenta nesta segunda-feira, galera. Então todo mundo aí ansioso, os jogadores do Flamengo que está na pré-lista, todo mundo ali ansioso. Os jogadores que estão na pré-lista do Ancelotti é o Pedro, Gerson, Wesley, Alexandro, Danilo e Léo Ortiz. Então esses jogadores do Flamengo todos ansiosos, então o Ancelotti chega nesta segunda-feira e todo mundo na expectativa aí do jogador do Flamengo que está na pré-lista do Ancelotti, se vai estar realmente na lista oficial do novo treinador aí da seleção brasileira, galera. Vamos dar assunto e falar de campeonato brasileiro, galera. É isso aí. Flamengo que tem praticamente, ao meu modo de ver, uma final contra o Palmeiras fora de casa naquele campo de plástico. Campo de plástico eu digo porque a grama sintética, esse tipo de gramado é danado para lesionar jogadores. Então eu falo campo de plástico é um campo horrível de se jogar. Os jogadores todos já reprovaram de grama sintética, mas sinceramente não sei ainda como ainda existe aí campos com grama sintética e não o natural. Então o Flamengo tem que vencer o Palmeiras fora de casa, cara. Porque se não vencer, o Palmeiras vai abrir 7 pontos de vantagem. O campeonato tá no começo, mas 7 pontos de vantagem é 2 derrotas e mais um empate para você conseguir igualar essa pontuação de diferença de 7 pontos. Então é muito complicado. Um time como o Palmeiras, um time certinho, tá sempre brigando ali pelas cabeças ali, sempre é um dos favoritos juntamente com o Flamengo para o título, que é difícil perder, abrir 7 pontos de vantagem, então realmente é complicado. Então o Flamengo tem que tratar esse jogo como uma final, vai ter que ir lá e vencer o Palmeiras. Não é impossível. O exemplo disso foi o Bahia que venceu o Palmeiras na casa do Palmeiras. Então pode acontecer. O Flamengo tem um elenco qualificado, embora o Flamengo ganhou esse jogo contra o Botafogo da Paraíba de 4-2, mas não fez também um jogo extraordinário não.
fez um bom jogo, mas também observei muitos erros ali, muitas falhas. Então, o Flamengo tem que entrar ligado contra o time do Palmeiras, jogo que será no campo de plástico aí às 4 horas da tarde neste domingo, galera. Então, a nação rubro-negra, vamos ficar ligado, vamos torcer aí para o Mengão, até porque o campeonato não perder a graça. O campeonato não perder a graça. No caso, eu sei que falta muita rodada, muitos jogos. Pô, mas abrir 7 pontos já no começo do campeonato, sinceramente, perde um pouco a graça. Então vamos ficar ligados nesse jogo aí de domingo, Flamengo tendo que vencer. Vamos mudar de assunto, galera. Bruno Henrique foi convocado para audiência pelo STJD, galera. É isso aí, Bruno Henrique está sendo investigado por envolvimento aí em jogos de aposta, né? Dando envolvimento suspeito aí de estar manipulando, forçando o cartão. Então o Bruno Henrique foi convocado para uma audiência e o órgão vai decidir se vai arquivar o processo ou não aí dessa acusação sobre o Bruno Henrique, galera. Bruno Henrique, que depois que teve essa acusação aí, tá suspeito de envolvimento em jogos de aposta, o Bruno Henrique acabou o futebol dele. O Bruno Henrique parece que não tem mais cabeça para jogar. Mas o Felipe Luiz vem insistindo, não sei também se é para ajudar o jogador psicologicamente, mas a realidade é essa, tá muito mal no jogo, muito longe daquele Bruno Henrique que nós conhecemos. O Bruno Henrique é ídolo do Flamengo, gosto muito do jogador, mas infelizmente está sendo investigado aí, acredito que seja inocente, tomara que seja inocente, até porque para acabar com essa história e Bruno Henrique ter cabeça para voltar a jogar aquele belo futebol que ele sempre jogou no Flamengo. Então, literalmente, tá atrapalhando muito o Bruno Henrique aí nas suas atuações com a camisa do Mengão, galera. Vamos mudar de assunto e falar, José Boto confirma, galera, ele confirmou aí na Flamengo TV, ele confirmou que já foi discutido, já foi escolhido os jogadores que vai ser contratado pelo Flamengo, já deixou bem claro ali, confirmou. Então assim, ele quis dizer o seguinte, já foi escolhido o jogador e ele confirmou que já está em negociação. Todos os jogadores ali que já foi discutido, já foi escolhido, já estão em negociação com o Flamengo. Então é uma notícia muito importante, diretamente, José Boto falou diretamente, Flamengo que pretende ali uns 4 reforços ali, então já foi confirmado que o Flamengo sim está negociando com esses 4 reforços aí para o Flamengo. Nós temos a informação que o nome dele é Wesley do Al Nassr, né? Aquele atacante, jovem atacante que é muito bom jogador, o Pedro Duzente, o Wendel e o Jorginho, galera. 2 ponta, 1 meia e 1 meio de campo e 1 volante. Então o Flamengo aí, José Boto confirmando a negociação, então tudo indica que em breve o Flamengo vai estar aí anunciando a contratação desses novos jogadores, confirmado aí pelo José Boto. E falando em contratação, o zagueiro do Lille, Alexandro, que jogou na base do Flamengo, deu uma entrevista para o Paparazzo Rubro-Negro e ele, que foi o Alexandre, ele foi zagueiro do Flamengo, ele também está na pré-lista do Ancelotti. Também está na expectativa aí de ser convocado na segunda-feira. E ele falou diretamente, pode cravar que eu vou voltar para o Flamengo, galera. Então aí o zagueiro Alexandre, lembrando que foi da base do Flamengo, está jogando um belo futebol no Lille, que está na lista do Ancelotti, da pré-convocação, então cravando aí que vai voltar para o nosso Mengão. Bom jogador é sempre bem-vindo aí para reforçar o nosso Mengão, galera. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Valeu? Um forte abraço. Deus abençoe você e sua família.